E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de um personagem pouco conhecido da DC Comics. E dessa vez vamos falar do Mr. E, ou Mysterio, que faz esse trocadilho, né, com Mystery e com Mistério, que é mais um integrante ali da Brigada do Casaco, né, esse brilhante grupo de personagens que usam casacos e que tem poderes místicos. E esse é mais um integrante desse grupo que a gente vai abordar a história aqui no nosso canal. Lembrando sempre que esse vídeo foi sugestão do inscrito, né, do David R. Agradeço demais pela sugestão. Então vamos falar sobre a história desse personagem, que é um personagem ligado muito ao universo místico, ao universo mágico da DC Comics. O Mr. E, ele vive na cidade de Boston e basicamente ele leva uma vida de Boston, né? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Então ele teve uma vida, um começo muito ruim, uma vida muito sofrida. A estreia dele acontece na revista Secrets of Haunted House, número 31, de dezembro de 1980. Eric era um menino que vivia sofrendo abuso físico e psicológico do seu pai. Tanto ele quanto a sua irmã Catarina eram vítimas do seu próprio genitor, né, tanto fisicamente quanto mentalmente. Até que um certo dia o Eric acabou encontrando a coleção de revistas de sacanagem do pai dele. Muitos pais têm aquela coleção, né, de revistas de mulheres sem roupa, que coloca na caixa de sapato, coloca escondido dentro do armário, num lugarzinho ali bem oculto. E o Eric acabou encontrando as do pai dele, o que fez com que seu pai ficasse muito furioso e ele decidiu então furar os dois olhos do Eric com uma colher pontiaguda. Sim, ele arrancou os olhos do próprio filho, porque ele acreditava, né, o pai do Eric achava que o mundo era um local muito pecaminoso, muito cruel, e por conta disso ele decidiu que o filho não tinha que ter contato com esse tipo de mundo, de material. Então ele decidiu furar os olhos do menino. E aí você vê a hipocrisia, né? O pai pode colecionar pornografia e o menino não. Quer dizer, o menino não pode, realmente porque ele é menor de idade. Então basicamente o pai achava que fazendo isso ele estaria salvando o seu filho das tentações do mundo. Porém, no futuro é revelado que essa história é bem mais tensa do que se imagina. O que foi descoberto, de acordo com o estudo da Rose Psyche, que leu a mente do Mr. E, né, que o Eric vai se tornar o Mr. E no futuro, é que, na verdade, o Eric não tinha encontrado uma revista de mulher nua. Ele tinha encontrado, na verdade, material pornográfico da sua mãe e da sua irmã. Sim, o pai, ele era um demente, um louco, que não apenas fazia fotos eróticas com a esposa, mas também fazia fotos eróticas da filha, que era uma menor de idade. Essa situação foi tão traumática para o jovem Eric que ele acabou criando essa imagem na cabeça de que, na verdade, ele tinha encontrado uma revista, uma Playboy, uma Sex da vida. Acho que os jovens de hoje em dia não sabem o que é isso, mas enfim. O Eric, por conta desse tratamento, desse trauma que ele teve na infância, né, do pai sempre tratando ele de uma maneira muito cruel, muito brutal e com várias restrições que ele tinha na vida dele, né, porque o pai dele não queria que ele se encontrasse com as tentações da vida, né, por assim dizer. Ele acabou se tornando muito psicótico e também altamente fanático religioso. O Eric acabou desenvolvendo uma personalidade fanática e fundamentalista por conta dos ensinamentos do seu pai. Quando ele ficou adulto, ele se mudou para Boston e aí, a partir desse momento, ele decide adotar o nome de Mr. E, que ele viu que tinha uma grande capacidade de lidar com o sobrenatural e se tornou um historiador e vigilante, passando a lutar contra as forças das trevas, em especial vampiro, lobisomem, essas criaturas que a gente costuma ver na literatura de horror, a múmia, zumbi. Normalmente seus inimigos eram criaturas nesse naipe. E é curioso que, apesar dele ser cego,
ele tinha uma espécie de visão especial que permitia ver aquilo que era necessário ser visto. Ele conseguia identificar se criaturas eram boas ou se eram ruins. Ele conseguia enxergar através das máscaras que muitas criaturas e muitas pessoas usavam para disfarçar suas reais intenções. Era com isso que ele conseguia identificar muitos dos monstros que ele derrotava. É curioso que suas andanças enfrentando várias criaturas sobrenaturais fizeram inclusive com que ele se encontrasse certa vez com o Superman. Em um dado momento, num dos grandes momentos da carreira do Mystery, ele se junta com Dr. Oculto, Constantine e Vingador Fantasma para formar a famosa, já famosa aqui no canal, né, Brigada do Casaco, né, que são caras que usam casacos e que têm poderes sobrenaturais. Eles se juntam primeiramente para ensinar Teen Hunter no caminho da magia. Eles são meio que tutores ali do Teen Hunter, introduzindo ele a esse mundo. Porém, de todos os caras dessa brigada, o mais problemático era, sem sombra de dúvidas, o Mystery. Porque quando o Teen Hunter foi se desenvolvendo e se tornando um grande feiticeiro, o Mystery viu que no futuro o Teen Hunter ele iria se tornar um terrível vilão e que ia usar a magia dele para o mal. Ele inclusive leva o Teen Hunter para o futuro, para um futuro possível, e mostra o Teen Hunter como um vilão controlando as forças do mal para destruir a humanidade. E aí, ao ver tudo isso, o Mystery decide matar o Teen Hunter. Teen Hunter que naquela época era um menino. Porém, ele acabou sendo interrompido por duas entidades, o Destino e a Morte, que impediram que ele desse fim ao Teen Hunter. O Destino e a Morte usaram seus poderes para enfraquecer o Mystery, só que o Mystery estava determinado a matar o Teen Hunter, né? Ele estava determinado a acabar com a vida daquele que seria o seu pupilo. Futuramente ele tentou mais uma vez acabar com o Teen Hunter, só que dessa vez ele foi interrompido pela Tentadora e pelo Shadower, né? A Tentadora e o Shadower, eles são duas entidades que representam partes da mente do próprio Mystery. A Tentadora faz referência às tentações do mundo, o qual o Mystery não podia ter acesso por conta do pai, né, por conta do tratamento rígido que o pai deu. E o Shadower representa uma parte mais sombria e uma parte mais terrível do Mystery. O Shadower, juntamente com o Mystery, conseguem matar a Tentadora. Posteriormente, o Mystery também consegue matar o Shadower. Porém, ao acabar com essas duas partes dele e ao se tornar um cara mais completo, o Mystery ele tem que tomar a difícil decisão de deixar o Teen Hunter ir, né? Deixar o Teen Hunter viver. Porque se ele tivesse matado o Teen Hunter, né? Ele estava prestes a matar o Teen Hunter mais ou menos da mesma forma como seu pai arrancou seus olhos, isso geraria todo um ciclo de ódio e que seria muito mais provável que isso causasse que o Teen Hunter, através de magia, através de algum método, voltasse dos mortos e continuasse esse ciclo de ódio, né? Esse ciclo de mal se repetindo, né? Um ciclo que se iniciou com o pai do Eric, né? O pai do Mystery, do que propriamente fosse resolver a questão do Teen Hunter se tornar um vilão no futuro. Então ele acaba encerrando esse ciclo e ele acaba não matando o Teen Hunter, ele acaba deixando o Teen Hunter viver. E é importante ressaltar isso, que o Mystery ele não é um herói, né? Ele é basicamente uma espécie de anti-herói, um vigilante, que ele age mais por conta própria e que segue a sua própria cartilha. Ao invés de ser um herói, defende os fracos e oprimidos. Quer dizer, ele defende os fracos e oprimidos, mas ele defende do jeito dele. Em um dado momento, o Mystery decide levar uma vida normal. Ele sai de Boston e vai para Nova York, né, onde ele até tenta ter uma vida social. Porém, ele acaba tendo vários pesadelos, onde ele vê o deus do câncer Nagalar, e é simplesmente bizarro o fato de existir um deus do câncer. Ele vê que o deus do câncer, Nagalar, estaria vindo para a Terra para acabar com os seres humanos, para consumir tudo pelo caminho. E ele sabia que o grande causador dessa invasão seria Piotr Constantine,
que é um mago, um terrível feiticeiro russo. Então ele passa a atacar vários imigrantes russos com estacas, né, em busca de encontrar o Konstantin, né, o Piotr Konstantin. E isso fez com que os outros integrantes da Brigada do Casaco fossem até o Mystery para bater um papo com ele, para saber o que estava acontecendo, porque todo mundo estava achando estranho o fato de haver um cego louco invadindo as casas de imigrantes russos para tentar matá-los com estacas de madeira. Então o Mystery, ele fala de tudo o que aconteceu, ele leva o pessoal da Brigada do Casaco até o futuro que ele viu, e nesse futuro só o Konstantin sobreviveu. Eles passam a ter uma luta mágica, e aí os integrantes da Brigada do Casaco derrotam o Konstantin. O mago diz que a maneira de derrotar o Nagalar é indo até o ano de 1600 e impedindo o Piotr Konstantin daquela época de provocar despertar o renascimento do Nagalar. Eles fazem isso, né? Eles vão até o ano de 1600 e o mago manda um feitiço, né? O Konstantin manda um feitiço para que os quatro integrantes da Brigada do Casaco enfrentassem as suas culpas, enfrentassem tudo aquilo que fazia com que eles se sentissem culpados. E enquanto isso, ele ia atrás de tentar impedir o seu eu mais novo de provocar os eventos que desencadeariam o renascimento desse terrível deus, né? O deus do câncer. O plano dá errado, ele não consegue impedir os eventos que geram o deus Nagalar, e aí então o Mystery acaba levando o pessoal para a época de Chernobyl, né? Quando houve o desastre nuclear de Chernobyl, porque foi nesse período que o Piotr Konstantin e a Eliana de Leste, eles acabam invocando a presença do deus do câncer, Nagalar. E nessa batalha, o Mystery permite que o Nagalar invada o seu corpo para que ele possa enfrentar o Nagalar dentro do seu próprio corpo, né? Porque o Nagalar queria utilizar como hospedeiro alguém que ainda sentisse muita culpa na vida, que alguém que sentisse muito remorso, e esse foi o caso do Mystery, que daquele lá, de quem estava lá, é daquela pessoa que estava sentindo mais remorso na sua vida. E o Mystery, numa batalha interna, consegue derrotar um Nagalar dentro de seus domínios. E aí ele dá fim ao deus do câncer. Essa foi a última grande aventura do Mystery antes dos Novos 52, do surgimento da Prime Earth. Que nesse momento, pessoal, o Mystery tem a sua história completamente mudada. Quer dizer, não completamente, boa parte dela foi mudada. Essa parte da Brigada do Casaco e de treinar o Team Hunter permaneceu, porém muita coisa do Mystery foi mudada. A começar que ele deixou de ser um anti-herói ou um vigilante e passou a ser um antigo herói que, devido à sua busca por se tornar mais poderoso, se tornou um terrível vilão. Sim, o Mystery, ele vai passar a ser um vilão na Prime Earth. A sua estreia foi na revista do Konstantin, número 1 de maio de 2013, e a forma como ele perdeu a visão mudou, né? Ao invés de ter sido o pai dele que arrancou seus olhos, uma magia que deu errado foi que lhe tirou a visão. Depois que ele perde a visão, ele acaba se unindo com vários magos de magia negra e eles acabam formando o chamado culto da chama fria. E com esse culto, ele planejava montar um enorme exército de usuários de magia, e com esse exército ele dominaria o mundo, né? Obviamente, pretensões de todo grande vilão, e de todo vilão não tão grande assim, mas enfim. Isso fez com que o Mystery se tornasse o antagonista do Konstantin. Os dois se enfrentaram em vários momentos e várias vezes o Konstantin apareceu para impedir os planos do culto da chama fria e do Mystery, até que em um dado momento o Mystery e alguns dos integrantes da chama fria, eles roubaram os artefatos do Konstantin e absorveram o poder desses artefatos mágicos. Isso fez com que o Konstantin ficasse pistola, fosse atrás de enfrentar o Mystery, e numa luta final o Konstantin acabou vencendo o Mystery.
o Mystery acabou sendo morto e sua alma foi absorvida pela Moonblade. E basicamente esse é o fim do Mystery na Prime Earth. Bom, agora vamos falar sobre os poderes e as habilidades do Mystery, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam sobre o nosso conteúdo. E também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, é interessante e compartilhe com mais gente. É porque fazendo tudo isso a gente pode produzir cada vez mais vídeos e os vídeos serão tão bons quanto esse ou melhores. Interaja aí com a gente, né? Traga aí a sua curtida, o seu comentário, para que a gente possa continuar fazendo mais e mais vídeos para vocês. Então, vamos falar agora dos poderes e das habilidades do Mystery. Bom, por ser praticamente dois personagens diferentes, o Mystery tem poderes e habilidades diferentes na New Earth e na Prime Earth, antes e após os 952. Antes dos 952, ele lidava muito com o sobrenatural, porém ele não era um mago, agindo mais utilizando artefatos, enfrentando inimigos, utilizando mais habilidades mais humanas, por assim dizer. Apesar disso, ele tinha um grande superpoder que ele utilizava bastante, que é a viagem no tempo. Ele tem a cronocinese, a capacidade de viajar no tempo. Ele pode ir tanto para o passado quanto para o futuro, mas a maneira que ele usava para lutar eram maneiras mais humanas. Ele não utiliza rajada de energia ou coisas do tipo. Além da viagem no tempo, ele também tem sentidos hiperaguçados, inclusive um senso místico que permite que ele veja aquilo que precisa ser visto. Ou seja, ele consegue ver por trás das intenções de uma pessoa. Ele consegue ver se uma pessoa boa é realmente boa ou se na verdade ela é má, ou se é um monstro. Isso permite que ele faça várias descobertas, encontrando criaturas sobrenaturais disfarçadas entre as pessoas. No entanto, também tem duas questões a respeito do Mystery nessa época. A primeira é que ele é cego, ele é deficiente visual por conta do seu pai que furou seus olhos, e ele também tem um transtorno dissociativo de identidade. Ele pode ser tanto uma pessoa calma, centrada e tranquila, mas ele pode se transformar também num terrível fanático religioso, maluco, fundamentalista. E essa personalidade, essa segunda personalidade fanática, acabou sendo desenvolvida graças à educação que ele acabou recebendo do seu pai e de todos os traumas que lhe foram causados. E para completar o primeiro Mystery, ele tem as suas armas, que são as suas estacas de madeira, que ele utiliza principalmente para matar vampiro. Já a segunda versão da Prime Earth dos 952, o Mystery é um mago, é um feiticeiro que utiliza ataques mágicos e que são os seguintes. Ele é um usuário de magia, ele tem teletransporte, ele também tem grandes habilidades ocultistas, ele tem um grande conhecimento do oculto, e assim como a versão anterior, ele também é deficiente visual, ele também é cego, só que dessa vez ele se tornou cego após um feitiço que acabou dando errado. Bom, agora eu poderia falar das aparições do Mystery em outras mídias, só que tem uma questão aqui que é o seguinte: o Mystery nunca apareceu fora dos quadrinhos. É o primeiro personagem que a gente está abordando aqui no nosso canal que é exclusivo dos quadrinhos. Não apareceu em nada, nem animação, nem filme, nem nada. Ele só apareceu nos quadrinhos. Principalmente, talvez até por conta do fato tanto da sua história ser bastante traumática e difícil de adaptar pro audiovisual, como também porque essa parte mais mágica, mais mística da DC Comics, infelizmente é muito pouco explorada fora dos quadrinhos. E em relação aos quadrinhos, o Mystery ele também tem a sua própria revista em quadrinhos, a revista Mystery, que possui 4 edições. Bom pessoal, então é isso. Essa é a história, os poderes e habilidades do Mystery. O que é que você achou desse personagem? Qual das duas versões do Mystery você achou mais interessante? Comenta aqui embaixo e eu vou deixar mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso.
Valeu!